Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre nos acompanhe enquanto ouvimos este encontro virtual, mas que continuemos firmes no propósito de nos mantermos em vigilância, evitando pensamentos e atitudes negativas, harmonizando nossos lares. Hoje, em nosso terceiro encontro do mês da família, convidamos a companheira Cleide Araújo, trabalhadora do Grupo Espírita Paz, Amor e Caridade, situado na Rua Axixá, número 95, em Padre Miguel, no Rio de Janeiro, abordando o tema enfermidade na família. Antes da prece, leremos a página de abertura deste encontro para darmos continuidade aos nossos estudos. Na saúde, na doença. Em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidade ou curar nossos males. O melhor remédio antes de qualquer outro é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença do corpo. Vida atribulada nem sempre significa vida bem vivida. Conquanto a existência em torno possa mostrar-se febricitante e turbilionária, resguarde-se contra as intempéries emocionais no clima íntimo do próprio ser, ajudando e servindo com alegria aos menos felizes, na certeza de que o enfermeiro diligente conserva a integridade mental, muito embora convivendo dia a dia com dezenas de enfermos em grandes desequilíbrios. Somos parte integrante da farmácia do nosso próximo. Observe as reações que a sua presença provoca no semelhante e pacifique aqueles com quem convive, não só pela palavra, mas até mesmo pela aparência e pelas atitudes, pois com a simples aproximação funcionamos como tranquilizadores ou excitantes de quem nos cerca, aliviando ou agravando os seus padecimentos físicos e morais. Muitas doenças nascem da suspeita injustificável. Seja sincero com você e com os outros na apreciação de sintomas que se reportem a desajustamentos orgânicos, tratando de assuntos dessa natureza, sem alarde e sem exagero. O maior restaurador de forças é a consciência reta que acerena as emoções. Se o leito de dor é agasalho imposto ao seu corpo enfermo, lembre-se de que a meditação é santuário invisível para o abrigo do espírito em dificuldade e que a prece refunde e sublima as energias da alma. Doença é contingência natural, inevitável às criaturas em processo de evolução. Por isso, esforce-se por abolir inquietações quanto a problemas de saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. André Luiz. Prece de Meimei. Senhor, faz-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consintas perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence.
Não me permitas sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-me para a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos, aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldade não podem converter-me em pessoa intratável, mas mostra-me, por piedade, quanto posso fazer nas boas obras, usando paciência e coragem, acima de quaisquer provações que me atinjam a existência. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinaste. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta minha fé para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, meus amigos. Desejo que o nosso encontro de hoje seja coroado de muita paz e grandes reflexões. Que o bom Jesus possa abençoar os nossos propósitos. Quero começar o estudo de hoje sobre enfermidade na família com uma fala sobre saúde e consciência, que é da mentora Joana de Ângeles e está no livro Momentos de Saúde e de Consciência. Nos diz a querida mentora, capítulo 5, Saúde e Consciência. A fim de que a pessoa adquira ou preserve a saúde, é imprescindível a conscientização de si mesma, da sua maneira de ser. Normalmente, por hábito vicioso, prefere e aceita os estados negativos e alterados de comportamento com os quais a consciência anseia, abrindo espaço para as doenças. Permite-se, desse modo, a raiva, o ciúme, a queixa, a ansiedade e tomba em depressões injustificáveis, que são as portas de acesso a enfermidades variadas. Justificando sempre os pensamentos perturbadores e as ações perniciosas, recusa-se a renovação da paisagem mental com a consequente mudança de atitudes, mas se predispondo ao desequilíbrio. E finaliza ela dizendo assim: a vida renova-se sem cessar, e esse fenômeno faz parte do seu processamento. O que não se renova, morre, transforma-se, perturba o mecanismo existencial. Nesse primeiro início, nessa pequena introdução que nós trouxemos aí da mentora, nós vamos podemos observar quando Joana nos diz com relação à questão da consciência, quando ela nos fala dessa consciência de si mesmo que nós devemos ter, podemos observar com muita clareza esse texto que eu acabei de ler, que é necessário que nós outros, diante de um problema, de um desafio, de um desequilíbrio, a gente consiga manter essa consciência, essa serenidade. Talvez não no primeiro momento, nesse primeiro momento da enfermidade ou do grande desafio, a gente não consiga logo de chofre, né? De imediato, manter, como Joana nos coloca aqui, essa consciência de si. Mas é muito importante
Mas é muito importante que nós tenhamos fé e clareza diante de tudo aquilo que estamos estudando, da própria doutrina. A doutrina espírita nos traz um grande lenitivo, um grande manancial de informações que faz com que a nossa consciência se fortaleça, esteja lúcida diante dos grandes desafios. Então, estados de saúde ou de doença estarão sempre ligados ao estado de consciência de si mesmo. É essa consciência que o próprio Allan Kardec nos concitou a estar analisando na condição de espírito imortal, quando ele nos concita, ao autodescobrimento. Então é muito importante que nós outros, e quando Teresa de Brito, que é o livro principal do nosso estudo, ela nos concita essa enfermidade na família, é para que a gente tenha essa clareza de raciocínio, de entendimento e, na medida do possível, a serenidade, para que possa, diante de um grande desafio, no nosso caso aqui a enfermidade, a gente possa manter a calma, o raciocínio. E nós vamos estudar agora com Teresa de Brito algumas falas que está no livro Vereda Familiar, quando ela nos fala dessa enfermidade na família. E ela nos diz assim: é inadmissível que, significando padecimento, o homem abomine a dor, renegue o sofrimento e se agaste com as moléstias que, desafiadoras, muitas vezes abrem caminho para o decesso físico. Não obstante todo o conjunto de tormentas que os padecimentos corporais impõem às criaturas, não podemos esquecer o caráter redentor que orla o desequilíbrio orgânico, quanto o transtorno psíquico. É assim que, no seio da família espírita e, de resto, na família cristã, a doença deverá ser vista de modo mais coerente com a filosofia de vida que o Espiritismo nos enseja. E quando Teresa de Brito nos concita essa reflexão, vai ao encontro daquilo que Joana nos falou anteriormente, que nós devemos estar conscientes da nossa condição de espírito reencarnado, de espírito que veio ao planeta para, através de todos os desafios reinantes na nossa jornada terrena, cumprirmos as nossas metas de progresso, de evolução. Então ela continua dizendo assim para a gente, Teresa de Brito: ninguém sofre dores quaisquer por acaso. Consciente de que todos os processos enfermiços guardam relação com as necessidades de renovação íntima, clara ficará a urgência de maior soma de maturidade perante os seus aguilhões. Parece até que Teresa de Brito e Joana de Ângeles resolveram escrever juntas para nós. A maturidade, que é de suma importância para a nossa renovação íntima. Então, o desespero, a ansiedade, o desequilíbrio não deve fazer parte da nossa postura quando visitados por esse desafio que é a doença. E ela continua: consoante tais entendimentos, viva o indivíduo espírita com a nobreza que as orientações do Consolador propicia em face das descompensações da saúde somática. Então, nós temos que estar muito afinados com as informações do Consolador e possivelmente as de Jesus também, porque foi o Cristo que disse que nós deveríamos vencer o mundo. Infelizmente, a gente está sempre querendo vencer no mundo e esquece que é espírito e que o corpo é perecível. Tem um período de duração, Nós temos data de validade. E aí a gente quer viver eternamente nesse corpo, a gente quer ser eternamente
jovem, sem ser jovial. E tudo isso vai nos causando uma ansiedade, um desequilíbrio psíquico, porque estamos sempre buscando aquilo que nunca teremos. Então, quando a Teresa vai nos colocando aqui que a gente devia viver com as orientações do Consolador, é para que a gente se utilize do Evangelho de Allan Kardec, né? O Evangelho, o Livro dos Espíritos e os outros livros, as outras obras, e junto com esses livros que a gente vá aos pouquinhos trabalhando a nossa condição de espírito imortal. Mas ela continua dizendo para a gente assim: nenhum argumento do mundo será superior à compreensão das leis de causa e efeito. Nenhuma ponderação deverá suplantar a absoluta certeza da perfeição das leis do Criador. Temos que estar muito afinados com as leis. E a lei de causa e efeito, que foi trazida por Allan Kardec para nos trabalhar as questões kármicas, ele não se utilizou desse termo justamente porque é um termo já utilizado e muitas vezes até estigmatizado, né, de uma forma equivocada. Então, Allan Kardec se utilizou de um termo mais simples, que vem da física, né, causa e efeito. A toda causa corresponde um efeito. Então, nós temos que ter consciência de que tudo que nos acontece tem uma causa. E essa causa, consequentemente, é justa, porque Deus é justo, né? Então, os efeitos que hoje nós sofremos teve uma causa, que pode estar nessa própria vida ou não. E aí nós vamos parar um pouquinho com Teresa, vamos deixar a Teresa aqui no stand-by, e vamos ver um pouquinho o que Allan Kardec nos fala no Evangelho com relação a essa lei de causa e efeito que Teresa de Brito cita aqui no seu livro. Nós estamos aqui no Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e o item é o item 6. Depois vocês podem pesquisar com calma. Nós pegamos algumas frases para a gente refletir um pouquinho sobre a questão de causa e efeito. E o Allan Kardec nos diz assim: o axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E aí ele coloca assim: desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Caminhando, retornando um pouquinho para o item 4 do mesmo capítulo 5, causas das aflições. Então vamos lá. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Aí a gente pode voltar lá na nossa introdução com Joana. Quando a gente se arvora na raiva, no ciúme, na intemperança. Então, muitas das vezes, os males que nos afligem na atualidade, eles têm causas agora mesmo, pela nossa imprudência, no modo de agir, no modo de se descompensar por qualquer coisa. E os espíritos continuam nos orientando e eles dizem mais embaixo, nesse mesmo item 4, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Então, muitas das vezes, nós somos os grandes causadores, se não nessa vida, em outras vidas, desses infortúnios que nós estamos agora estudando sobre o nome de enfermidade. E aí eu falei que muitas das vezes, não, todas as vezes, né? Nesse caso não há exceção, senão Deus seria injusto. Nos cobrar algo que nós não temos conta a pagar. E ele coloca, no mesmo item, ele continua refletindo, ele diz assim: interroguem friamente suas consciências. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então a gente vai vendo com o Evangelho, com a nossa amiga Teresa de Brito,
que nós temos que estar muito afinados no nosso comportamento e nas orientações do Consolador, para que a gente não perca a oportunidade das tarefas que nós nos organizamos lá no plano espiritual para realizar aqui. Porque as enfermidades, as pequenas ou grandes, e os outros desafios, nós estamos aqui focando em enfermidade. Nosso tema é enfermidade na família. Mas nós poderíamos lançar mão dos outros itens, né? A penúria, a falta de oportunidade nas letras, né? Quantas pessoas gostariam de estar formadas, estudarem e não têm essa oportunidade? Mas quantos estão tendo agora e estão jogando no lixo? Quantos estão usando a inteligência para matar, para roubar? Então nós somos, segundo o próprio Evangelho, punidos naquilo que erramos, naquilo que fizemos sofrer, né? Continuando Teresa de Brito, ela vai colocar assim: não se utilize o lidador espírita quando enfermo ou à frente da doença de algum ente querido. Ela usa um termo interessante, a gente foi pesquisar. Ademanes. Ademanes são maneirismos, são trejeitos que engabelam, que impressionam, mas que nada resolvem ante a proeminência da misericórdia associada à justiça que emana de Deus. Então, que a gente não use nenhum subterfúgio. A gente seja sincero conosco mesmo, diante dos desafios que nós mesmos programamos para a nossa estadia aqui. E ela continua, ela diz assim, não se permita beberragens estranhas, nem as fitas, carvões, copos d'água, tesouras abertas. São aquelas mandingas que a gente vai arrumando, né? E tem uma palestra do Raul muito interessante que ele diz que vai ao hospital visitar um confrade espírita que estava muito acamado, muito doente. Quando ele chega lá, conversa vai, conversa vem. De repente, o companheiro pede que ele ajude com os travesseiros para poder levantar mais o corpo. E quando ele mete a mão por debaixo, tinha fita de tudo quanto era santo do bom fim. Tinha amuleto, tinha um monte de coisa. E ele, meu irmão, o que é isso? Ah, Raul, tudo que pode ajudar a saúde é bom. E o Raul disse assim, mas é bom, mas o mais importante é a fé que a gente tem em Deus, na misericórdia do Pai, diante das nossas dificuldades. E Teresa continua nos dizendo, né? Desligue-se das figas, dos ramos aromáticos ou das defumações, mantendo-se fiel ao pensamento espírita e à certeza do cumprimento da lei sublime dos céus. Então a gente precisa acreditar no Pai, que é amor, que é luz e paz, e que jamais vai nos impor algo em que nós não consigamos nos reafirmar, não consigamos cumprir. Então, nenhuma tarefa que nos foi concedida por misericórdia de Deus, nós não temos condições de cumprir. Então, sempre nós teremos condições de cumprir as nossas tarefas. Precisamos, sim, de nos arregimentarmos mais na coragem. A coragem de cumprir o dever. Isso, sim, é importante. E aí Teresa continua nos orientando. Ao lado do atendimento médico responsável, a fluidoterapia dos passes, a água fluidificada, a oração intercessória e a busca da própria paz por meio da mudança da polaridade mental, acabarão por atingir o ponto onde se localiza o foco da doença, porque nós precisamos se utilizar daquele preceito antigo dos gregos, né? Mente sã, corpo são. Se a minha mente está conturbada, desequilibrada, a minha consciência está culposa, culpada, o meu corpo vai ser um mata-borrão. E eu vou somatizar tudo aquilo que está no meu interior, na minha mente, no meu psiquismo.
Então ela diz, né? Além disso, somente a indiscutível confiança no amor de Deus. Então ela fecha esse parágrafo falando dessa confiança que nós deveremos ter em Deus, que é o nosso Pai, que nos ama e que jamais nos dará uma pedra se pedirmos um pão. E ela continua. É dessa maneira que, conscientizados do papel da dor, da necessidade da sua redenção, os espiritistas adoecidos em sua família encontrarão ensejo de amadurecer reflexões, reconsiderar velhos comportamentos, a fim de alterá-los para melhor, restabelecer seu encontro com a harmonia da alma e a se refletir na dinâmica celular do corpo fisiológico, que se faz fulgurante, bênção divina no campo das árduas pelejas humanas. Então, meus amigos, a dor é a bênção com que Deus presenteia os seus eleitos. Está lá no Evangelho, né? E Leon Denis, no livro Mediunidade, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, de Dona Ivone, tem uma mensagem lindíssima sobre a dor, que a gente tirou assim alguns trechinhos para a gente ler e refletir um pouquinho sobre essa grande educadora, como diz Leon Denis, que é a nossa irmã dor. Nos diz assim Leon Denis: a dor é a grande amiga a zelar pela espécie humana, junto dela exercendo missão elevada e santa. A dor, pois, é para o espírito humano o que o sol é para as trevas da noite tempestuosa. Ressurreição. Ela, a dor, é o maior agente do sempiterno na obra gigantesca da regeneração humana. As ilusões passageiras da terra, os prazeres e as alegrias levianas que infetam o mundo, aviltando o sentimento de cada um, nunca fizeram de seus idólatras almas aclaradas pelas chamas do amor de Deus. É que para levantar na aridez das nossas almas a pira redentora da fé,
Só há um elemento capaz e esse elemento é a dor. Ela, e só ela, é bastante poderosa para reconciliar os homens, filhos pródigos, com seu Criador e Pai. Nada há mais belo e respeitável do que uma alma que se conservou serena e comedida em face do infortúnio. Leon Denis fala da dor de uma forma tão poética, tão bela, tão lúcida, que a gente até fica feliz em sentir uma dorzinha. Uma dorzona não, uma dorzinha, né? E aí quanto mais a gente vai refletindo, ouvindo as falas de Joana, de Teresa de Brito, de Leon Denis, do próprio Kardec no Evangelho, nós vamos avaliando o quanto é importante a gente ter essa consciência lúcida, esclarecida, mediante muitas informações de todos esses companheiros que também, em outras eras, passaram pelo esse momento da dor, da enfermidade, do desafio, e que hoje vem trazer para nós essas mensagens clarificadoras, nos concitando a reflexões muito valorosas, nos trazendo confiança, nos ensejando a não se apartar do amor de Deus, porque Deus nos ama. E nós nunca devemos esquecer isso. E estarmos confiantes, conscientizados do papel, da enfermidade, do desafio, da dor nas nossas vidas. Não é castigo, não é punição, é amor. É amor por aquele filho pródigo, como diz Leon Denis na mensagem, o filho ingrato, que pegou todos os bens e foi desfrutar, esquecendo-se do grande bem que é o estar com o Pai, o estar próximo ao Pai, o estar junto ao Pai. Então a gente abandona o Pai para desfrutar os prazeres mundanos. E depois não quer retornar à estrada e catar, todos aqueles aguilhões que a gente foi destilando pela estrada. Quando Jesus nos fala da parábola do filho pródigo, é interessante observar a fala do Cristo, que ele pegou os bens e foi para um país longínquo. Somos nós, todos nós, filhos pródigos, que renegamos o amor do Pai e fugimos para desfrutar dos bens inúteis. Depois, quando nos arrependemos, temos que retomar o caminho de volta e a estrada é longa. E as pedras que a gente abandonou pelo caminho, todas elas temos que catar. Então, meus amigos, bendigamos a dor que hoje nos aflige, seja ela através de uma enfermidade, como é o nosso caso, o nosso estudo, seja ela através de um outro desafio, que a gente possa se reconciliar conosco mesmo e tirar da dor, do sofrimento, um aprendizado. E jamais, jamais perder a confiança no Pai, que nos ama profundamente. Retomando a Teresa de Brito, ela continua nos dizendo em seu livro Vereda Familiar, capítulo Enfermidade na Família, que é o item que nós estamos estudando. Ela diz assim: a enfermidade na família é ensejo de reerguimento do enfermo, mas sem dúvida trata-se de elemento impulsionador do aprendizado, como do amadurecimento e da disciplina moral de todos os familiares, porque envolve a todos. Uma doença na família, ela envolve a todo mundo. Mesmo que alguns até se tornem um pouco indiferentes no primeiro momento, ao longo do período, eles vão refletir diante daquela dor, daquele sofrimento, daquele companheiro. E ela nos diz assim: revoltas contra Deus? Jamais, porque será demonstração de infantilidade. Amargura interna? Nunca,
pois indicará infortunada associação às faixas de piora, com maiores transtornos. Desilusões caprichosas? Por quê? Deus é o amor e a verdade, que a todos nos atende de acordo com as nossas necessidades e méritos. Então, se a gente pudesse voltar lá no Evangelho, em Allan Kardec, lei de causa e efeito. Nenhuma situação, nenhuma questão nossa ficará a descoberto. Podemos fazer alguma coisa errada hoje, agora, e para a sociedade passar despercebido, muitas vezes até escondido, mas para Deus nada há de ficar encoberto. Então, mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que dar contas ao Pai. E se nós pudéssemos dizer que a nossa consciência é o tribunal do Pai, mais cedo ou mais tarde estaremos a par com a nossa consciência. Então teremos que prestar contas a esse grande tribunal. Então não fugiremos jamais. Então Teresa de Brito, ela nos concita a confiança em Deus. Então ela diz assim: a confiança em Deus não deverá ser um adorno para quando tudo esteja bem, dentro dos padrões humanos. Tá tudo bem, então eu confio em Deus, sou toda solícita. Surgiu o desafio, ai meu Deus, acabou a calma, acabou o equilíbrio. E ela continua dizendo assim, outro sim será luz a fulgir em todos os momentos da vida dos seres. O quê? A confiança. Jamais perder a confiança no Pai. Conferindo-lhes euforia íntima para a superação de todos os problemas da saúde nossa ou dos nossos bem-amados. Emancipando-nos para sempre, valendo-nos das pelejas doloridas de agora. E ela deixa um recado pra gente, nossa família espírita, ela diz assim, família espírita, mesmo na quadra difícil da enfermidade, mantenha o seu comportamento espírita. Então que a gente não perca o foco. Qual é o nosso foco? Eu sou espírita. Eu sou espírita, eu creio na imortalidade da alma, tenho certeza da lei de reencarnação. Então eu não sou um espírito vivendo pela primeira vez no planeta. Já vivi muitas vidas. E tenho uma estrada longa de equívocos, de prejuízos a outrem, que agora, nesse momento, eu me comprometi nessa estada aqui na Terra, decisiva, um momento decisório do planeta, é uma transição. Então, nesse momento eu falei, não, deixa que eu vou, porque eu vou conseguir resgatar uma boa parte das minhas dívidas. E agora estou eu aqui, me assenhorando dessa grande companheira que é a dor. E aí eu vou reclamar? Jamais. Tenho que me aperfeiçoar. E, se possível, abrir mão de todas as desconfianças e me resignar diante dos desígnios do Pai. Caminhando já para o término das nossas reflexões, eu volto lá em Joana de Ângeles e o livro é Momentos de Saúde e de Consciência, foi o livro que eu abri o início. Nós vamos aqui tirar mais algumas frases que Joana nos concita para a gente já partir para o final das nossas reflexões. Então ela diz assim: a criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Então pensa no bem, que o bem te acompanhará. Então nós temos que estar conscientes disso. E ela continua: há determinadas provações que são inevitáveis por procederem de desmandos de outras existências. Podem, entretanto, por meio de construções mentais e humanas,
edificantes, ser alteradas, atenuadas e até liberadas, pois que os atos saudáveis granjeiam mérito para superar aqueles outros que são danosos. Lembra da fala de Pedro? O amor cobre a multidão de pecados. Então vamos amar. Vamos pensar no bem, vamos amar, vamos ser altruístas. E ela continua nos dizendo assim: podes e deves alterar para melhor o clima que respiras, o ambiente no qual te encontras. Não basta pedires a Deus ajuda, porém deves fazer a tua parte, sem o que pouco ou nada conseguirás. Saúde ou doença, bem ou mal-estar, dependem de ti. E ela fecha o capítulo e a gente vai narrar uma história muito interessante para finalizar o nosso estudo. Ela diz assim: narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma via tortuosa, quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus o auxiliasse a tirar do atoleiro o carro em que seguia. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. À frente, a alguns quilômetros vencidos, havia outro homem que tinha igualmente o carro atolado no lamaçal. Este, porém, esbravejava, reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reunidas todas as forças, logo o transporte foi retirado e, após agradecimentos, o viajante prosseguiu feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: o primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até vociferava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor elucidou. O que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa a que ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se merecendo auxílio. E aí Joana fecha com uma reflexão. Será, pois, ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, te disponhas a retirar do paal o carro da tua existência, a fim de seguires feliz, adiante, com saúde e bem-estar. Que a gente possa, sem reclamar, agindo corretamente, buscar sempre a saúde mediante a todos os desafios de nossa vida. Desejo muita paz a todos.